No vídeo de hoje vou mostrar para vocês alguns sintomas físicos de autismo. Então, se você já se identificou com esse conteúdo, fique até o final do vídeo que eu vou estar falando um pouquinho sobre o autismo. Como vocês sabem, eu tenho um filho com autismo, então às vezes as mães não reconhecem os sintomas. Então, eu vou falar um pouquinho dos sintomas que eu reconheci no meu filho. Olá, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, já te convido a se inscrever, já deixa aquele like, o seu comentário e vem interagir comigo. Então, hoje vamos falar sobre alguns aspectos visíveis do autismo. Aqueles traços físicos, que a gente percebe numa criança ou até mesmo num adulto autista. Algumas pessoas acham que para detectar o autismo precisa de exames, mas tem algumas características visíveis aos olhos que a gente pode detectar. Então, hoje eu vou estar falando um pouquinho desses aspectos que eu detectei no meu filho logo quando eu percebi que ele era uma criança especial, uma criança diferente. Eu tenho 4 filhos e o Pedro é diferente. Ele tem alguns aspectos diferentes de uma criança normal. Então, desde novinho, já de 2 anos por ali, eu já comecei a identificar algo diferente a respeito dele. Então, eu vou falar para vocês alguns sintomas que eu detectei no Pedro, Alguns sintomas que eu percebi logo de início. E um sinal é a enxaqueca. Ele tinha bastante dor de cabeça, reclamava muito do barulho, e ali eu já fui percebendo que ele não gostava de certas coisas, certas atitudes, então já fui percebendo algo diferente com o Pedro Henrique. Também tem crianças que têm reações alérgicas, a alimentos, medicações. Neste caso, o Pedro não teve, nenhuma reação alérgica, mas ele teve várias outras reações e eu vou mostrando aqui para vocês. O Pedro demorou bastante tempo para caminhar e também para falar, então eu achava bastante estranho. Quando ele começou a andar muitas vezes nas pontas dos pés e até hoje ele faz isso. Ele caminha nas pontas dos pés e ele também fica se balançando assim muito, Ele tem muito essa coisa de ficar balançando. Então, até hoje, ele precisa estar pulando muito, ele faz algumas estereotipias, ele tem alguns sintomas desse tipo, Que são físicos e percebíveis aos olhos nus. Então, a gente deve prestar bastante atenção quanto a isso. Ele é mais ativo, assim, em certas ocasiões, Ele fica, assim, mais agitado, Então, a gente percebe bastante que não é normal, Então, a gente acaba percebendo aí por algumas atitudes. Outra característica é que o Pedro acha que não precisa dormir. Ele acha que dormir é só à noite e mesmo assim ele acha que não é preciso. Claro que chega uma certa hora ele, cai de sono e acaba dormindo, Mas ele acha que não tem necessidade de estar dormindo. No colégio ele dorme no meio-dia, mas em casa ele acha que não precisa. Ele está em casa, ele está em casa porque ele está de feriado, ele está, tipo, final de semana, então não precisa. Na creche é diferente, ele acha que tem que, porque já é um ritual ali, que o pessoal já passou para ele e ele já acostumou com aquilo ali. Mas em casa, a gente acaba não forçando, digamos assim, ele dormir, então ele acaba não indo dormir. Ele acha que não tem necessidade. E quanto ao banho também, ele acha que não precisa tomar banho todos os dias. Mas quando ele vai para debaixo da água, ele também não quer sair mais. Então, e nesses casos, às vezes é bem complicado de se lidar, Porque ele acaba ficando bravo, irritado, ele grita muito, então ele fica bastante estressado. E a gente tem que saber o que fazer, neste momento, porque é bastante complicado a criança ter uma reação dessa e a mãe não saber como lidar. Então, uma coisa que o Pedro faz ainda, é andar na ponta dos pés. Às vezes ele está irritado, bravo e ele começa a andar na ponta dos pés. Às vezes ele acha que
não é muito confortável, ele está irritado e ele acaba fazendo isso. Outra coisa são as dores no corpo. Tem crianças com autismo que sentem bastante dor e tem crianças que não sentem nada, não sente dor. Se bateu, não faz diferença, parece que ela não sente. Às vezes aparece aqueles roxos e a mãe não sabe o que aconteceu. Eu pergunto para o Pedro se doeu, se dói, ele diz que não. Acontece casos de criança ter fraturas e até mesmo não se queixar, né? Não falar nada, pois eles não sentem. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, porque às vezes pode acontecer alguns imprevistos, né? Pois o Pedro, de vez em quando, ele bate nas paredes, que ele não olha, né, para onde ele anda. Então pode acontecer de ter algumas fraturas e a gente não perceber, né? Então a gente precisa estar atento a isso, pois eles não reclamam, né? Não reclamam de dor. Então você precisa ficar atento a esses sinais. Outro sintoma é a falta de equilíbrio. Aqui em casa eu já fiz bastante mudanças por causa do Pedro Henrique. Ele esbarra em tudo, né? Como eu falei, ele acaba andando pela casa e ele não percebe as paredes, os móveis, e para ele nada é risco. Eles não têm noção do quanto pode ser prejudicial algumas coisas para eles. Então ele vai andando, ele olha muito para cima ou muito para baixo, ele não presta atenção nas coisas que ele está fazendo e essas coisas de fogão, mesa, tudo isso a gente precisa ter bastante cuidado, pois eles não têm essa noção do perigo. Então a gente precisa estar modificando às vezes algumas coisas para deixar mais confortável para eles e eles correrem também menos risco. Outra coisa bem visível é que eles não prestam atenção no que a gente está falando, no que a gente está sentindo e eles não olham nos olhos da gente. Então você precisa prestar atenção nisso. O Pedro é assim, se eu estiver chorando, para ele não faz diferença. Ele não consegue assimilar essa questão, sabe, do choro ou coisa parecida. Para ele, às vezes está acontecendo uma coisa ruim e ele acha muito engraçado. E às vezes, do nada, ele está assistindo um desenho com um pouco de drama e ele acaba ficando estressado ou até mesmo chorando muito. Às vezes entra até em desespero por causa disso, né? Porque ele não consegue perceber essas reações, né? Então, isso também é um sintoma de autismo. Outra coisa que ele, né, é um sintoma e ele se sente bem melhor é quando ele tá com os ursinhos dele. Como as crianças têm autismo, eles têm uma preferência por algo. E o Pedro, ele tem a preferência por ursos e alguns tipos de brinquedos. Os desenhos na TV, ele também assiste quase sempre os mesmos. E os jogos também. Ele sabe tudo sobre jogos. Se tu perguntar sobre jogos, ele vai falar o nome, vai falar o jogo, vai falar tudo. Agora, se eu perguntar para ele o que ele fez no colégio durante o dia, ele não sabe me dizer. Aleatoriamente, às vezes, ele sai com alguma coisa assim do nada que ele escutou ou até mesmo ele viu, ou até mesmo ele lembrou, né? Mas geralmente a gente pergunta, eu pergunto, você comeu arroz, feijão, teve bolo hoje? Às vezes ele lembra, às vezes não. E daqui a pouco ele vem e me diz, ó, eu comi feijão, arroz e isso ou aquilo. Só que na maioria das vezes ele não lembra o que ele fez. Outra coisa que o Pedro não gosta é o barulho. Ele tem o costume de botar as mãos assim nas orelhas, né? Para não escutar o barulho. Que ele diz para mim que dói os ouvidos dele. Tem gente que não entende, né? Mas para eles são muito desconfortável essa situação. Às vezes a gente fala um pouquinho baixo, eles não escutam. O Pedro geralmente não escuta. Se tu fala para ele 2, 3 vezes, parece que ele nem tá ali, né? Ele tá lá no mundo da lua. Mas às vezes, se a gente fala um pouquinho mais alto, ele já grita. Não grita, não fala alto, não faz assim, isso me dói. Então, sabe, isso é um sintoma também.
você tem que estar reparando isso no seu filho. Crianças com autismo, quando você muda a rotina deles, eles ficam estressados, ficam ansiosos e eles não gostam muito de estar mudando essa rotina. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Quando eu vou sair com o Pedro, eu explico para ele que a gente vai no mercado, que lá não pode gritar, que lá tem que ter silêncio, que lá a gente precisa ter educação, né? Então, com essas conversas, a gente vai explicando para eles e com o tempo eles vão aprendendo que eles precisam, né, tipo, se adequar a isso. No começo, quando eu ia no mercado, era muito estressante. Eu tinha que parar de fazer as coisas no mercado e vir para casa. Então eu deixava ele com a minha mãe, né? Mas nem sempre dá para deixar com os outros, né? Então eu comecei a conversar com ele antes. Ó, oh, hoje a gente vai fazer assim, a gente vai nesse lugar, vai ter que ser assim. Então agora ele já está entendendo. Hoje eu consigo ir no mercado, eu consigo ir na praça tomar um sorvete com ele. Ele também tem aquela dificuldade de muitas vezes parar de fazer alguma coisa para começar outra. É uma briga, porque às vezes a gente vai na praça e já está noite e ele quer continuar ficando lá. Então é complicado, né? Então a gente precisa estar conversando sobre isso com eles também, né? Eles têm que saber que tudo tem um início e tudo tem um fim, né? Então a gente acaba tendo uma conversa com eles e hoje, depois de tanto conversar com o Pedro, né? Com paciência, né? Porque a gente precisa ter paciência para eles também não ficar estressados. Hoje eu consigo fazer várias coisas que eu não fazia antigamente. Muitas e muitas vezes eu chorei muito, eu ficava estressada por causa que o Pedro não, não conseguia parar no lugar, eu não conseguia fazer as coisas com ele. Hoje eu já posso fazer. Receber visita aqui em casa era um estresse, um estresse, pois ele não gostava, ele ficava pulando em cima das pessoas, sabe? Ele queria a atenção toda para ele. Hoje não, hoje eu já consigo receber as pessoas na minha casa, ele já fica mais de boa, então para mim hoje está muito melhor. Outra coisa é a seletividade. O Pedro não gosta de comer certos alimentos. E alguns alimentos ele já come em excesso. Então, tem coisas que ele não gosta, então eu aprendi que ele não vai comer. Então, às vezes a gente insiste um pouquinho, ele experimenta, acaba não gostando e a gente acaba deixando assim. E tem alimentos que ele come em excesso, como o queijo. Se eu deixar ele come 1 quilo de queijo puro uma vez. Ele come pimentão puro, eu só corto o pimentão e ele come puro. Ele gosta de comer doce, desses docinhos tipo de Natal, com mostarda. Então, são algumas coisas diferentes que a gente vai perceber nos nossos filhos que não é normal. Então, a gente precisa estar prestando atenção em tudo isso. Hoje, eu deixo o Pedro comer o que ele gosta. Na creche, né, no colégio, ele come. As tias lá já colocam o prato dele um pouco diferente, pois ele não gosta que o arroz encoste no feijão. Outro dia ele fez uma briga porque o brócolis encostou no arroz. Teve um estresse lá no colégio. Então, eles já evitam, né? Porque eles sabem que é um sintoma dele, né? Então, eles já sabem, eles já colocam tudo separado. Eles já perguntam, ó, eu falo para ele, ó, tem isso, isso, isso para comer hoje, o que você vai querer? Ele fala e eles colocam o que ele vai comer. Claro que ele não vai ficar sem comer lá, né? Mas assim, tem algumas coisas que agora ele já está aprendendo. Mas tem coisas que ele não gosta. Ele não gosta de carne. Mas tem dias que ele gosta. Então, às vezes ele não gosta e outro dia ele gosta. Então, a gente precisa estar sempre perguntando se ele quer, né? Se ele quer comer isso, quer comer aquilo, o que, que você quer de almoço. Então, eu já faço algumas coisas que ele quer para ele não acabar ficando com fome, né? Então, ele gosta de carne assada. Carne de churrasco de gado ele come. Então, isso ele gosta. Mas assim, outras carnes, se pedir para ele, não faz falta. Ele come massa pura, sem molho, ele não come molho. E algumas coisas assim que ele, né, batata frita,
aipim com farofa, essas coisas ele come. Mas ele não come pão, então eu acabo comprando coisas diferentes que ele gosta, às vezes um pastel, um pedaço de bolo de chocolate que ele gosta muito, para ele acabar não ficando com fome. Porque tem crianças que acabam passando fome e tendo que parar no hospital, né, para fazer um soro para poder, né, se reabilitar e poder continuar, né, a vida normal. Como eu falei para vocês, o Pedro não tem aquele contato visual com a gente, né? A gente fala com ele, ele olha lá para não sei aonde e não olha para a gente. É muito difícil. Então, isso também é um sintoma. Então, mais um sintoma é que eles não gostam que a gente fale alguns assuntos. Para eles é um incômodo. Então, a gente acaba tendo que ver, né, de acordo com cada pessoa, o que você pode estar falando e o que você não pode. E também outra coisa que o Pedro, né, tem como um sintoma, né, ele não gosta de brincar com certos brinquedos e certas coisas. O Pedro não brinca como uma criança normal. Geralmente ele brinca de quebrar, de bater, de pular, ele se joga no sofá e não adianta tu falar que não pode, que não deve, que é perigoso, ele não entende, sabe? Então ele faz alguns minutos essas brincadeiras bobas, né? Digamos assim, e depois ele para. Então o Pedro gosta desses joguinhos de montar, então às vezes ele fica horas, né, em cima daquele joguinho lá, jogando, brincando, montando. E também o celular. Ele gosta muito de jogo. Só que nos finais de semana ele ganha o telefone. Mas tem que ter limite, né? Na hora do almoço é sem telefone, na hora de fazer as atividades tem que ser sem o telefone, então tudo tem que ter limite, né? Durante a semana ele só ganha o telefone de noite, um pouquinho depois que ele chega, e né, tem que ter outras atividades, que a criança não pode ficar só ali no telefone e não ter outras coisas, né? Porque eles já não têm aquele interesse de estar fazendo certas coisas. E daí tu imagina, né? Se ficar no telefone o dia todo. Outra coisa que o Pedro faz é ser detalhista. Ele detalha tudo o jogo, tudo. Ele fala como foi o jogo, o nome do jogo, os bonequinhos que aparecem no jogo. Ele fala tudo do jogo, tudo. Se eu botar um livro na frente que tenha vários personagens, ele sabe tudo. Ele sabe o nome de todos. E como eu falei, tem coisas que ele não lembra. Se eu perguntar o que ele fez durante o dia, às vezes ele não lembra. Também tem aquelas crianças que se interessam mais por algum tipo de atividade, um brinquedo, um jogo, alguma coisa do tipo. E o Pedro gosta bastante de jogo. Ele é doente para o jogo. Mas ele também gosta muito de joguinhos de montar, né? Então, o Pedro também não gosta de fazer algumas coisas, e essas coisas eu deixei de fazer, né? Algumas coisas que ele não gosta mesmo, porque eu vi que mesmo com conversa e tudo, eu deixo de fazer porque ele não gosta. Então, você vai ter que perceber aí no seu filho o que ele realmente quer e o que ele realmente não vai conseguir fazer. Então, depois que eu percebi todos esses sintomas, eu vi que eu tinha um filho autista em casa. Então, com várias coisas aí que aconteceram, como eu relatei, eu procurei um especialista, procurei um psicólogo, né? Na verdade, foi uma psicóloga que me atendeu e ela me disse que o Pedro era mal criado, que o Pedro precisava era de disciplina, que ele tinha falta de educação, que eu tinha que estar disciplinando o Pedro. Só que eu já tinha conversado muito com o Pedro, já tinha botado muito no cantinho do pensamento e não resolvia. E eu vi, a partir dos sintomas, que não era normal. Como eu falei, eu tenho 4 filhos e só o Pedro é diferente, né? Então, a partir daí eu procurei outro psicólogo. E o psicólogo me indicou o CAPS aqui na minha cidade, né? Então, eu comecei a fazer acompanhamento. Eu fiz acompanhamento com a psicóloga, ele também. Aí partiu para o psiquiatra, ele passou a medicação, né, que ele tomou risperidona, e aí tudo foi melhorando, tudo foi ajudando, né, com conversa, com remédio, com a gente tá mudando algumas atitudes, né,
Então foi aí que eu consegui mudar um pouco da minha vida, pois eu já estava muito estressada, sabe? Tu não poder fazer nada, tu não poder sair, tu não poder se divertir. E com os outros eu nunca deixei de fazer nada, sabe? Então você percebe aí que é diferente, né? Então, com essa ajuda aí, agora a gente continua fazendo o acompanhamento. Claro que ele vai de 3 em 3 meses no psiquiatra, né? O psicólogo foi, né, dispensou, né, por causa que achou que agora não tinha mais necessidade, mas o psiquiatra a gente continua indo, até mesmo para pegar as receitas, né? E ele continua tomando a medicação e tudo tem melhorado. Então eu espero aí ter conseguido falar aí do meu jeito, né? Como mãe de um autista, e explicar um pouquinho para você dos sintomas, né? Que você pode perceber aí no seu filho, aí na sua casa, e muitas vezes você não sabe o que fazer. Então, o que eu indico? Perceba esses sintomas, tente ter paciência e procure um especialista para estar ajudando você. Se na sua cidade não tem um neuropediatra, você procura um psicólogo, pede uma informação, você vai atrás e as coisas vão fluir, vão melhorar, sabe? Porque é complicado você ter que deixar de fazer as coisas, né? Por causa de algo especial, né? Digamos assim, porque ele é uma bênção na minha vida, né? Ele é especial. E a gente, às vezes, não entende, né? E às vezes a gente não entende o porquê de tudo isso. Só que, como eu sempre falo, Deus sempre tem um propósito na nossa vida. E Deus colocou o Pedro na minha vida para mudar, né, a minha situação. Então, agradeça, porque tudo é aprendizado. Ele veio para mudar a minha vida, ele veio para me fazer diferente, para me aprender a ter paciência que eu não tinha. Então, tudo tem um aprendizado. Ele é uma benção na minha vida, ele é meu parceiro, meu companheiro, né? De todas as horas, que ele está sempre comigo. Ele é muito carinhoso, ele está sempre, ô mãe, eu te amo, eu te amo. Então, nossa, isso é muito gratificante, sabe? Então, às vezes a gente precisa somente de ajuda, nem é a questão de, né, de outras coisas, é ajuda, né? Então, eu espero aí muito ter ajudado você de alguma forma. Eu falei um pouquinho do que eu vivo aqui na minha casa, né, um pouquinho do que aconteceu comigo e que você também perceba aí, procure um psicólogo, um especialista e você consiga resolver a situação aí também. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu já te peço para deixar aquele like, o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aí abaixo que eu respondo todas. E se você não é inscrito, eu já te convido a se inscrever e fazer parte dessa família. E fiquem todos com Deus.